Esse vídeo é um oferecimento de Spot. Desapareça quando quiser, seja encontrado quando precisar. Náutica, desde 1975, fazendo da prática de atividades outdoor um estilo de vida. Deuter, especialista em mochilas desde 1898. Clorim, água potável de bolso, de qualquer fonte, em qualquer lugar. Olá! No Gear Tips Lab de hoje eu vou mostrar os resultados de um experimento que nós fizemos comparando dois copos térmicos iguais, da mesma marca, porém um com tampa e um sem tampa. Se você me acompanha aqui no Gear Tips há algum tempo, já deve ter assistido a um vídeo em que eu faço a comparação entre 4 copos térmicos de marcas diferentes. Para fazer esse teste, eu escolhi esses 4 copos. Nessa comparação, o grande vencedor, tanto para líquidos frios quanto para líquidos quentes, foi o copo da Camelback. Por isso, eu escolhi justamente esse copo para fazer essa comparação. Um copo com tampa e um copo sem tampa. E aí entender qual é de fato o impacto de utilizar ou não a tampa num copo térmico. Obviamente fiz também um estudo utilizando líquido quente e líquido frio para justamente entender qual é a diferença nessas duas situações. E a ideia é apresentar para você agora os resultados desse teste. Em ambos os casos, a temperatura ambiente estava em 22,4 graus. A gente tentou manter a temperatura estável ao longo do tempo e a temperatura média, como eu disse, 22,4 graus. Bom, iniciando com o experimento com água fria, a água estava a 1,9 graus. Eu coloquei simultaneamente a água nessa temperatura nos dois copos e utilizei um termopar, um termômetro com termopar tipo K e com datalog, para que a gente pudesse registrar a variação de temperatura ao longo do tempo. A configuração do equipamento estava para registrar a diferença de temperatura ou a temperatura a cada 1 minuto, a cada 60 segundos. Bom, no que diz respeito à água fria, eu defini algumas faixas de temperatura para que pudesse colocar no gráfico para vocês. Então, o início com 1,9 graus, depois 5 graus, 10 graus, 15 graus e 20 graus. E a ideia era entender quanto tempo cada um dos copos levava para atingir a essas temperaturas. No copo com tampa, a água levou 2 horas e 21 minutos para atingir os 5 graus, ou seja, sair de 1,9 e chegar em 5 graus. Já no copo sem tampa, a água levou 2 horas e 15 minutos, ou seja, uma diferença de tempo muito pequena. Para chegar em 10 graus, esse copo com tampa levou 8 horas e 52 minutos, enquanto que esse sem a tampa levou 7 horas e 45 minutos. Para chegar a 15 graus, o copo com tampa levou 16 horas e 16 minutos e o copo sem tampa levou 14 horas e 25 minutos. Bom, e para chegar à temperatura final de 20 graus, esse copo com tampa levou 28 horas e 29 minutos, ou seja, mais do que um dia, enquanto que esse outro sem tampa levou 28 horas e 13 minutos. Ou seja, a diferença de com tampa e sem tampa existe, mas no caso da água fria ou de um líquido frio não é tão significativa essa diferença. Ou seja, na prática você pode usar tranquilamente o copo sem tampa, que essa diferença não é tão grande. Mas é claro, se você quiser proteger para que nada caia dentro do seu copo ou dar uma proteção maior, pode utilizar a tampa sim. Bom, agora vamos aos resultados quando utilizamos um líquido quente. Eu coloquei água nos dois copos a 93,6 graus inicialmente. E aí as faixas de temperaturas utilizadas foram 80 graus, 60 graus e 40 graus. Bom, vamos lá. Começando com 80 graus, ou seja, saindo de 93,6 e caindo para 80 graus, esse copo com tampa levou 1 hora e 9 minutos. Porém, o copo sem tampa levou apenas 11 minutos para que existisse essa diferença de temperatura. Olha só como a diferença é absurda. Bom, para chegar em 60 graus, esse copo com tampa levou 4 horas, enquanto esse aqui levou 43 minutos. Muito rápido. Ou seja, nesse caso já está claro que a eficiência do copo com tampa é absurdamente maior. E por fim, para chegar em 40 graus, esse aqui com tampa levou 10 horas e 41 minutos, enquanto que o outro sem tampa levou 2 horas e 19 minutos. Ou seja, como eu falei, é uma diferença absurda de desempenho. Ou seja, líquidos quentes é fundamental que você utilize a tampa
para preservar a temperatura por muito mais tempo. Vale lembrar que o experimento foi feito com exatamente o mesmo copo. Eles têm cores diferentes até para facilitar a nossa diferenciação no vídeo e no próprio experimento, mas exatamente o mesmo copo, são os copos da Camelback, um com a tampa e o outro sem a tampa. Bom, se ficou alguma dúvida sobre o experimento ou até sobre os copos, é só deixar aqui nos comentários que a gente responde. E continue acompanhando os nossos vídeos aqui no Gear Tips Lab, porque a gente vai continuar com a comparação entre copos térmicos de diferentes marcas. Um abraço e até o próximo vídeo.